Então, vamos para um resumo deste 7 de setembro. Primeiro, depois a gente vem para a análise. A reportagem de Adriana de Luca. Logo pela manhã, Bolsonaro reuniu ministros e empresários e disse que a história pode se repetir. Só a gente dizer que o Brasil passou por momentos difíceis, a história que nos mostra, 22, 65, 64, 16, 18, agora 22. A história pode repetir. O bem sempre venceu o mal. Bolsonaro assistiu ao desfile cívico ao lado da primeira-dama Michele e de apoiadores. Por tradição, o evento costuma ser acompanhado também pelos chefes da Câmara, Senado e do Supremo Tribunal Federal. Mas no bicentenário da independência, nenhum deles compareceu. Em entrevista exclusiva à CNN, o presidente falou sobre as ausências. Todos foram convidados, eu não respondo por ele. Todos foram convidados. Bolsonaro usou a data cívica para discursar para apoiadores. Na esplanada dos ministérios, disse que num eventual segundo mandato vai trazer todos para as 4 linhas da Constituição, expressão que costuma usar para criticar ministros do STF. Com uma eleição, nós traremos para dentro dessas 4 linhas todos aqueles que ousam ficar fora dela. Quase todas as capitais tiveram manifestações neste 7 de setembro com apoio a Bolsonaro. Em São Paulo, milhares de pessoas se reuniram mais uma vez na Avenida Paulista. No Rio de Janeiro, a concentração foi na orla de Copacabana. A participação do presidente nos eventos do bicentenário da independência em período eleitoral causou reação entre os adversários. Partidos de oposição já preparam uma reação jurídica. Para eles, houve abuso da máquina pública. Os opositores também devem pedir na Justiça a proibição do uso das imagens dos eventos pela campanha de Bolsonaro. Eu tenho poucas dúvidas que o evento em celebração ao bicentenário da independência brasileira, que não tenha sido mobilizado do ponto de vista político-partidário, tendo em vista a eleição presidencial de 2022. Deve mobilizar a base tradicional, mas não me parece que terá um impacto muito relevante em termos do cenário eleitoral. Thaís, tem 2 aspectos ali que o nosso entrevistado acabou de levantar. Vamos separar, embora seja às vezes um pouco artificial essa separação, separar o nosso assunto em 2 pedaços. Um pedaço é o seguinte, o uso político-eleitoral de uma data oficial, e o outro pedaço é, diante da enorme mobilização de gente na rua, que impacto eleitoral isso aí tem? Vamos pegar então o primeiro aspecto, Thaís. Eu dizia no começo da nossa edição que, de fato, em outros países também, vamos botar as coisas no seu lugar. É normal, ou aceita-se de certa maneira, que haja ali uma confusão entre o que é uma cerimônia oficial e o que é uma cerimônia de aspecto puramente eleitoral. Agora, Bolsonaro exagerou. William, e aí talvez a gente já tenha visto uma reação tão enfática justamente por isso, porque foi bastante escancarado. Reação enfática, estou falando justamente disso que está na nossa tarja, dos partidos irem ao TSE para questionar o uso de uma estrutura pública para fazer campanha. É claro que a gente tem que olhar ali que houve alguma preocupação, William. O presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, aqui em Brasília, chega para o desfile cívico-militar com a faixa presidencial. Ele está ali numa arquibancada, numa tribuna com outras autoridades. E aí ele vai para outro lugar, para um caminhão de som, e aí já sem a faixa presidencial, para fazer o discurso. Isso tudo está sendo avaliado pelas campanhas nessas propostas, nessas ações que elas vão fazer ao Tribunal Superior Eleitoral, principalmente pela campanha do PT, que avalia que precisa ser uma ação bastante robusta, precisa ficar bastante claro esse suposto abuso de poder político e econômico para que não seja um tiro de festim, para que não seja uma ação que morra sem andamento, que seja rejeitada de cara. Então, o que a gente vê? Que Bolsonaro foi orientado. Afinal de contas, a gente já disse isso aqui algumas vezes, ele também tem um time jurídico ali na sua campanha bastante experiente. Mas tudo ficou bastante misturado, William. Embora ele tenha mudado de
de palanque, de tribuna para um caminhão, ficou tudo no mesmo ambiente. Supõe-se que todos tenham lido Max Weber e as funções, diversas funções sociológicas, né? Há uma separação ali do homo sociológico. Aqui eu sou o presidente, eu viro para lá, ali eu sou o candidato. Agora, para os advogados espertos, isso daí é razoavelmente fácil de ser defendido no fundo. E como você ressaltou, a equipe dele de advogados eleitorais é muito boa, muito forte, Caio. Bom, vamos lá. É uma operação política do ponto de vista bolsonarista bem sucedida. A questão das ações jurídicas, elas, por tudo que eu conversei também, acho que nós aqui temos essa apuração também, não serão decididas até a eleição. Logo, o efeito, o impacto eleitoral dessa operação política bem sucedida do campo governista, hoje, nas ruas, nos discursos, tirando o que eu nem preciso falar aqui, mas... O que você nem precisa falar aqui? Não, tirando essas questões, a questão machista, a questão... Isso vem ainda, calma, nós temos um trechinho falar sobre isso. Da disfunção... Devia convidar o doutor Roberto Calil para nos ajudar nisso, mas enfim. Mas ela foi uma operação política muito bem sucedida hoje. E penso que a reação jurídica decorre também da ciência que a oposição tem, que essa operação política bolsonarista governista foi bem sucedida. Ok, o Caio andou um passo à frente. Eu agradeço. Ele jogou a gente no outro caminho, agora cabe a você, Raquel. Eu comecei com a Thaís perguntando há dois aspectos aí. Um é em tentar identificar se ele passou da linha ou não. O Caio já deixou isso matado ali pela Thaís e foi já para a avaliação dos efeitos disso aí. Mas eu posso dar um passo atrás? À vontade. Porque eu acho que... Imagina se eu vou dizer não. Ever, never. Então eu vou dar um passo atrás, porque eu acho que essa é uma das questões mais preocupantes. Eu sei que é comum os presidentes em exercício, quando estão tentando a reeleição, fazerem uma mistura entre o cargo e o posto de candidato. Mas Bolsonaro está fazendo isso de uma forma, e não só agora, ele está fazendo desde a época que passou o pacote de bondades eleitoral, ele está rasgando a legislação eleitoral, e ele está se fiando numa espécie de sinuca que ele dá no Tribunal Superior Eleitoral e até na própria oposição. Qual foi essa sinuca lá atrás para aprovar as medidas? Quem é que vai votar contra os miseráveis? Quem é que vai entrar na justiça contra um auxílio? Realmente ninguém entrou. Desta vez apesar de todo o uso que eu fiz da máquina, e a despeito, né, Thaís, das mudanças ali que ele fez, uma coisa aqui ou outra ali, ficou muito evidente isso. Qual é o tribunal que vai caçar a minha chapa? Nenhum. Então, com base nisso, ele faz uma distorção muito grande e preocupante da legislação eleitoral brasileira. Você quer agora ir um passo adiante e falar se foi uma operação bem sucedida ou não, já que você está com a palavra? William, eu acho que tem pontos positivos e negativos. Inegavelmente, ele levou uma massa muito grande para as ruas, ele demonstrou que afinal, ele tem mais de 30% das intenções de voto, manifestações pacíficas, você não teve violência nenhuma, em lugar nenhum. Não, absolutamente ordeiras. Absolutamente ordeiras, acho que isso é um ponto importante de destacar. Sim. Então, ele conseguiu imagens boas, conseguiu movimentar a sua base. Agora, eu não acho que ele falou com o eleitor de fora da bolha dele. Vamos, então, seguir nessa trilha. Obrigado pela correção de rumo anterior. Thaís, bem sucedida a operação? Bem sucedida a operação, campanha comemorando, falando em sucesso, falando que a ala política e a campanha estão falando a mesma língua, ressaltando aqui o que o Caio trazia ontem, de que ele não fez ataques ao Supremo Tribunal Federal especificamente, não na figura dos ministros, não atacou o sistema eleitoral, não atacou as urnas eletrônicas. A campanha está bastante satisfeita com o que viu ali. E aí, também colocando isso que a Raquel falou, atingiu o objetivo que, no fim das contas, era o objetivo final, produzir essa imagem de apoio popular. Tanto que, pouquíssimo tempo depois de terminado o ato aqui em Brasília, William, a campanha já estava distribuindo uma espécie de teaser
com imagens de cima daqui da esplanada. Então, isso está produzido, esse material foi feito e há uma avaliação de muita satisfação. Tá. Mas o fato é que a gente não sabe se tem inserção para além daqueles que já votam no presidente Jair Bolsonaro. Você levantou na sua contribuição agora, essa mais recente, um paradoxo interessante do ponto de vista político. Por um lado, você coloca na gavetinha positivo ele não ter feito o tipo de ataque que, por exemplo, fez um ano atrás em relação aos tribunais superiores. O que não necessariamente significa positivo do ponto de vista eleitoral. É positivo porque não o prejudica. Do outro lado, você diz, ele tem a obtenção das imagens necessárias. Agora está a pergunta no ar, Thaís, vai voltar para você, mas vou fazê-la primeiro ao Caio. Qual o peso disso na, digamos, escolha do eleitor? Disso que eu quero dizer, essa formidável, estou usando a palavra cautelosamente, a formidável mobilização. Eu penso que o principal efeito é em animar a militância, conter um movimento de já ganhou do Lula, reagir às pesquisas que há 15 dias demonstram estabilidade, mais recentemente demonstram a chance do Lula ganhar no primeiro turno, que vem contaminando inclusive a campanha do Lula. Você tem um efeito moral, como uma bomba moral, okay. Eu acho isso muito importante. Logo, penso também que se os atos de hoje não credenciam o presidente Jair Bolsonaro a vencer a eleição, ou credenciam a ser um líder de oposição ao Lula muito potente. Raquel, você eventualmente gostaria de antecipar o que você acha que seria o impacto do que a gente viu hoje na escolha do eleitor? Eu acho que não vai mudar muito nas pesquisas não, William. Se eu fosse apostar, é sempre difícil, né? Mas eu apostaria em intenções de voto ainda bem estáveis. Eu acho que não... eu acho que esse tipo de ato, e falo também de atos que foram vistos como da oposição, como, por exemplo, os atos pró-democracia, eles acabam não falando com o eleitor do outro lado ou com o eleitor indeciso e principalmente com a classe D, a classe E.